Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje você vai ter informações sobre o balanço dos 100 dias de governo em CIT, apresentado pela ministra Luciana Santos à Comissão de Ciência e Tecnologia na Câmara. Você também terá informações sobre a unidade do INPE em Cuiabá, no Centro Geodésico do Brasil, que é responsável pelo monitoramento dos nossos satélites. A unidade completou 50 anos neste mês. E nós teremos também uma atualização sobre o programa FX, ou a compra dos caças Gripen pelo Brasil. Mais 2 unidades estão a caminho do país e a produção nacional já começou. Antes, porém, a gente vai abrir espaço nesse programa para uma informação que muita gente já sabia, mas que alguns, principalmente num governo que passou aí recentemente, insistiam em negar. E é por isso que é importante a gente ressaltar. Os institutos públicos de pesquisa brasileiros, os ICTs e as universidades, são responsáveis pela maior parte da produção da ciência nacional, num percentual de 70% pelo menos. Os dados foram divulgados na última quarta-feira pelo Ministério de Ciência e Tecnologia em um evento comemorando o Dia Internacional da Propriedade Intelectual. Veja. É convidada agora, então, a mesa para a apresentação dos dados consolidados da Política de Propriedade Intelectual do Brasil, Denise de Almeida Pereira, analista em Ciência e Tecnologia, responsável pela consolidação dos dados da Política de Propriedade Intelectual das instituições científicas, tecnológicas e de inovação do Brasil. Os dados foram coletados por meio do relatório do formulário para informação sobre as políticas de propriedade intelectual das instituições científicas, tecnológicas e de inovação do Brasil. Esse formulário se chama Formict. Conforme estabelecido no artigo 17 da Lei de Inovação, as ICTs públicas e as ICTs privadas beneficiadas pelo poder público devem enviar anualmente essas informações ao MCTI. Já as instituições privadas não beneficiadas pelo poder público, elas podem enviar de forma voluntária e as ICTs que informaram estão incorporadas ao relatório Formict. Com relação ao percentual de ICTs por região do Brasil, nós podemos observar que praticamente 70% das ICTs estão concentradas na região Sudeste e Sul, né? Mas esse percentual vem diminuindo ao longo dos anos. Com relação aos pedidos de proteção, a gente pode verificar que uma similaridade, pelo tipo de proteção, nós tivemos 1.991 pedidos de proteção requeridas no ano base de 2019, aberto dessa forma, em que 1.604 se referem a patentes de invenção e 656 à indústria de transformação. Cabe ressaltar aqui que isso significa que estamos gerando a transferência de tecnologia para o mercado, e o que é muito importante, no nosso entendimento. Com relação às propriedades, por favor, concedidas, né, o relatório consolidado apontou 1.573 pedidos de proteção concedidos, né? O principal tipo de proteção concedida foram os programas de computador, sendo que 308 do setor de informação e comunicação, 182 do setor de educação e 173 de atividades profissionais, científicas e técnicas. Na realidade, a gente faz um cruzamento dessas informações dos pedidos com os setores de economia pela classificação do Código Nacional de Atividade Econômica, do CNAE. Brasil para a Europa, a gente atualiza vocês sobre as notícias que chegaram nesta semana da assinatura de convênios entre Brasil, Portugal e Espanha. As tratativas
incluíram o Ministério de Ciência e Tecnologia e a FINEP. Veja. Agora, o acordo assinado na área de pesquisa científica, uma carta de intenções para a coordenação de projetos bilaterais de desenvolvimento e inovação tecnológica entre empresas brasileiras e espanholas. As áreas prioritárias desse acordo são saúde, meio ambiente, mudança climática, transição energética, alimentos, indústria 4.0, produção sustentável, mobilidade e transporte, tecnologias da informação e comunicações. Você confere neste momento a assinatura do acordo. Esta é a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. Durante a 13ª Cúpula Brasil-Portugal, em Lisboa, integrantes do governo dos dois países assinaram novos acordos em diversas áreas. A relação Brasil com Portugal, eu diria, vai melhorar muito, porque eu vou me dedicar a fazer com que aconteça mais coisas positivas entre o Brasil e Portugal. Que mais empresas brasileiras venham para Portugal, que mais investimentos brasileiros venham para Portugal e que mais investimentos portugueses vão para o Brasil e que mais portugueses também vão para o Brasil, para morar, para trabalhar e para investir. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, também assinou um acordo bilateral com o Ministério do Turismo de Portugal. Há também um acordo entre a Agência Espacial Brasileira e a Portugal Space para a troca de experiências e cooperação mútua. Você tem que antes desenvolver essa troca, né, de sabedorias, de inteligência, né, de desenvolvimento de pesquisa, para saber o que é que Portugal tem de acúmulo sobre isso, o que é que o Brasil tem para possibilitar um outro patamar. Ela envolve TI, ela envolve várias outras cadeias da área tecnológica muito estratégicas. Em Portugal, além dos acordos governamentais, a comitiva brasileira também participou da assinatura de um acordo entre a Embraer e empresas portuguesas para a fabricação de uma nova versão do Super Tucano em território português. Com o acordo anunciado nesta segunda-feira, a Embraer vai produzir em Portugal uma versão do A-29 Super Tucano. O avião militar de ataque leve conta com equipamentos e funcionalidades que atendem aos requisitos operacionais da Organização do Tratado do Atlântico Norte. O evento de assinatura da parceria contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do primeiro-ministro de Portugal, António Costa. A Embraer prevê que o número de A-29N a ser vendido no mercado internacional pode ultrapassar 200 unidades. Isso significa um retorno para a economia portuguesa de aproximadamente 500 milhões de euros nos próximos 25 anos. Portugal é o país onde a Embraer mais tem investido fora do Brasil. E nós estamos confiantes que fizemos a escolha certa nessa parceria estratégica e alinhada com as excelentes relações bilaterais desses países irmãos. Por falar em aviões de combate na Embraer, a gente atualiza para vocês agora as informações do programa FX de aquisição dos modernos caças Gripen. Mais 2 unidades do avião sueco estão a caminho do Brasil e a produção nacional já começou. No último dia 14 de abril, o navio de bandeira holandesa que está trazendo os aviões partiu do porto de Norrköping, na Suécia, com mais 2 unidades dos caças Saab F-39 Gripen para a Força Aérea Brasileira. O destino do navio é o porto de Navegantes, onde a embarcação deverá atracar no começo de maio. A bordo estarão os caças com matrículas FAB 4105 e FAB 4106, o 5º e 6º jatos operacionais da FAB. Atualmente, há 4 caças F-39 Gripen operacionais na FAB, lotados no Umbral Grupo de Defesa Aérea em Anápolis, em Goiás. Além desses 2 que estão chegando, mais 3 F-39 Gripen devem desembarcar no país em 2023. O contrato atual é para o fornecimento de 36 caças Gripen, sendo que 15 aviões serão montados no Brasil.
Do total, ainda há encomenda de um modelo exclusivo para o Brasil, o Gripen F, com 2 assentos, que tem todas as características do avião de apenas um lugar, mas que pode ser usada para treinamento. E enquanto o moderno Gripen chega, os aviões mais antigos da Força Aérea Brasileira estão se preparando para a aposentadoria. O primeiro deles deverá ser o ítalo-brasileiro AMX, também com participação da Embraer, que tem previsão de encerramento de atividades em 2025. Além dele, os F-5E Tiger II, que tem no Brasil alguns dos mais antigos exemplares em operação no mundo, deverá ser finalmente aposentado em 2029. As informações atribuídas à FAB foram divulgadas pela revista Tecnologia e Defesa na última semana. Segundo a própria publicação, as datas de aposentadoria dos caças poderá ser revista por conta do cronograma de entregas do Gripen. A gente continua falando agora sobre a aviação de combate brasileira para lembrar vocês que no último dia 22 de abril foi comemorado o Dia da Aviação de Caça Brasileira. A data remete ao dia de combate em que o primeiro grupamento do gênero do Brasil efetuou 44 missões no mesmo dia, em abril de 45, durante a Segunda Guerra Mundial. Para celebrar a data, a Aeronáutica Brasileira preparou um vídeo com o qual a gente encerra esse bloco. Acompanhe. E veja a seguir um balanço dos 100 dias de governo feito pela ministra Luciana Santos na Câmara dos Deputados. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência agora faz um balanço do que foi a audiência pública da ministra Luciana Santos no Congresso Nacional diante dos deputados que compõem a Comissão de Ciência e Tecnologia na Câmara. Acompanhe os principais momentos. Primeiro dizer da minha alegria, honra, de poder estar aqui na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. Aqui eu me sinto em casa, é um ambiente onde eu aprendi muito. Por 8 anos em que fui deputada federal, eu atuei na Comissão de Ciência e Tecnologia, exatamente por um histórico relacionado a acompanhar a política pública da ciência e tecnologia. Nós acabamos, porque na linha do tempo é um período curto, nós tivemos uma crise econômica no mundo, em 2008, que, portanto, move as nações para uma determinada direção e para um rearranjo institucional e de políticas, de uma maneira geral. Nós tivemos recentemente a Covid e estamos na guerra da Ucrânia, e nós vimos o quanto isso abalou muitos conceitos, porque, afinal, se revelou com muita contundência a força da economia do conhecimento, do domínio tecnológico.
Na verdade, a grande disputa na geopolítica é pelo domínio tecnológico. E qualquer nação que queira, né, se inserir nesse contexto mundial de maneira autônoma e soberana, ela precisa diminuir a sua dependência. Ela precisa aumentar a sua autonomia. Aliás, a Covid foi a expressão mais cabal disso. Nós vivenciamos no mundo uma crise até de produção de máscaras, uma dependência enorme, não é, dos produtos asiáticos, em particular da China. O respirador, nós vivemos uma verdadeira guerra pelos respiradores, né, no mundo inteiro. E depois a grande correria, né, pelo desenvolvimento da vacina para o enfrentamento da Covid, que foi talvez um dos fenômenos mais velozes, né, da busca do conhecimento e da solução, que foi as vacinas que foram produzidas para enfrentar uma pandemia que foi devastadora, né, para o mundo todo, pela velocidade com que as pessoas acometidas, né, pela Covid vinham à fatalidade. Então, isso fez com que, inclusive, houvesse uma mudança no comportamento das políticas das nações, entendendo que, para além da economia que é globalizada, isso ninguém tem dúvida, mas é preciso cada vez mais ter rearranjos, né? E há, portanto, um outro conceito que está em curso de que muitos das cadeias globais elas vão ser necessárias. Os países passam a apostar, né, em cadeias regionais que possam diminuir a dependência nessa lógica, né, que não é pacífica, né, que revela uma disputa feroz de toda a natureza por esse domínio tecnológico. Então, o Brasil precisa superar isso. Nós não podemos, num mundo em que a economia do conhecimento, não podemos ter os indicadores que nós temos. Um dos grandes paradoxos é que nós estamos na escala do 13ª capacidade de produção de conhecimento, de pesquisa e desenvolvimento. Nós somos o ranking no mundo, o 13º país do mundo. No entanto, isso não se transforma em produtos e serviços e soluções diretas para a população. Porque quando vai para a inovação, que é a fase em que esse conhecimento se traduz em produtos e serviços, nós somos o 64º ranking mundial. Esse é um paradoxo que nós temos que resolver. Além disso, nós temos o potencial inigualável. Talvez nenhuma potência no mundo tenha as condições naturais que o Brasil tem. Climática, do potencial agrícola, dos oceanos, da economia azul, da economia verde. Não é? Qualquer que seja o parâmetro hoje de competitividade no mundo, o Brasil tem muito potencial da transição energética. Afinal, nós temos uma matriz energética das mais limpas do planeta. E tudo isso nos dá autoridade, nos dá condições. Nós também lideramos muitas áreas do conhecimento, porque houve apostas, porque houve decisão política num determinado momento histórico. Nós fizemos isso com a aviação. Nós hoje somos a 3ª potência em produção de aviões, seja de defesa, seja comercial no mundo, por conta de uma decisão política de ter a Embraer como uma empresa estatal que cumpriu um papel decisivo no domínio tecnológico. E até hoje nós lideramos. Assim aconteceu em relação ao petróleo. Não é? Nós somos, através da Petrobras, a maior potência do mundo em extração especializada, né, na energia da cadeia produtiva do petróleo, e que, portanto, essas foram apostas que foram feitas. E que nós precisamos entender que o Brasil tem dimensão continental, tem inteligência suficiente, que precisa ter decisão política para fazer escolhas e para poder apostar nesses processos de inovação e de domínio naquilo mais, que seja mais proeminente, né? Que sejam aquelas soluções que permeiam as cadeias produtivas, como é a energia, como é a informática, a ciência da computação. Tudo isso são questões que nós precisamos dar conta. Procuramos, nesses 100 dias, né, implementar um conjunto de ações de caráter emergencial,
inclusive questões que foram apontadas pelo grupo de transição, que foi um processo de transição muito rico, onde nós tivemos um grande time da ciência e tecnologia que acompanhou o diagnóstico e apontou rumos e é baseado nessas indicações do GT que nós demos os nossos primeiros passos. E, claro, à luz também do Plano Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi fruto da última conferência de 10 anos atrás, né? Então, essa é são as ações que pautaram esses primeiros dias para recuperar a capacidade científica e contribuir com foco também na reindustrialização no país, que é algo que eu tenho debatido muito com o vice-presidente Alckmin no Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio. Então, nós fizemos uma retomada do diálogo com a comunidade científica e acadêmica. Nada mais, nada menos, né, foram realizadas 177 reuniões com diversos setores da sociedade, incluindo entidades da comunidade científica e acadêmica do setor produtivo, e visitas, né? São muitas visitas às instituições que nós fizemos durante esse período. Uma das questões que era unânime entre as entidades era a necessidade da reestruturação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Historicamente, o presidente Lula sempre participou do Conselho Nacional por entender e por dar o peso político que a política de ciência e tecnologia merece. O presidente reafirmou conosco que estará presente nas reuniões do Conselho Nacional. E, assim, nós vamos empoderar, dar peso político, força política às decisões desse Conselho. Também já foi aprovada pelo Congresso Nacional a taxa TR, que seja usada, porque há a parte que é reembolsável e a parte que é não reembolsável. A parte que é reembolsável, a taxa que estava sendo aplicada era 7,5%. E, com isso, vai a 2%. Com isso, possibilita uma maior atratividade por parte da iniciativa privada para buscar o crédito, né, para a inovação. Então, essas são conquistas que nós consideramos muito caras para esses primeiros momentos, porque, afinal, não se faz o que a gente está dizendo sem investimento, sem vontade política. Isso também é uma demonstração da vontade política do presidente Lula de fazer valer a Política Nacional de Ciência e Tecnologia. Uma das questões muito caras é a questão do concurso público. As instituições que são 16 unidades de pesquisa, que nós temos vínculo direto, e a situação é de calamidade, porque há muitos profissionais que se aposentaram, há uma evasão de cérebros, e nós, então, estamos, com isso, recompondo os recursos humanos dessas instituições. O último concurso público, né, que nós tivemos foi em 2012, ou seja, quase 11 anos, né, atrás, que nós tivemos o último concurso público. Com isso, há também um clima de muita animação, não é? Para esses concursos. Serão 814 novas vagas. Esse, inclusive, é o primeiro concurso público que está sendo autorizado pelo governo do presidente Lula, revelando, mais uma vez, a prioridade que o presidente está dando à ciência e tecnologia. Também nós tivemos o reajuste das bolsas, né? Foram 258 mil estudantes e pesquisadores que foram contemplados com CNPq e CAPES. Isso representa investimento de 2,38 bilhões na pesquisa científica e avança na correção dessa defasagem de 10 anos, porque há 10 anos não havia nenhum tipo de aumento, né, de bolsas. Nós já liberamos, nesses primeiros meses, até 14 de abril, nós já liberamos R$ 1 bilhão em operação de crédito na FINEP. O volume é mais do que o dobro do valor desembolsado no mesmo período do ano passado.
Então, os recursos vão apoiar a inovação, né? E elas são dessas áreas aí que estão explicitadas: agronegócio, alimentos, combustíveis sustentáveis, tudo no âmbito das linhas estratégicas que nós consideramos para o país. Então, confirmada a TR, isso vai dar mais ainda possibilidades de aumentar a busca, né, pelo crédito da FINEP. Um assunto que também que foi indicação do grupo de transição, foi a retomada da CEITEC. A CEITEC é uma empresa, né, que foi decidida em 2008 pelo presidente Lula, para dar conta de um dos setores mais estratégicos que perpassa toda e qualquer atividade cotidiana das pessoas, do passaporte ao monitoramento de doenças na pecuária, a garantia, não é, nos veículos, monitoramento veicular, ou seja, um conjunto no smartphone, em qualquer coisa da nossa vida tem os chips, né, que são circuitos integrados em miniatura de placas que perpassam tudo que é a atividade humana hoje. E não é possível que a gente não tenha nenhum tipo de inserção em nenhum tipo de nicho tecnológico. O que é que se diz muito sobre isso, né? De que esse é um debate que traz polêmicas no âmbito científico e traz polêmicas no âmbito geral, né? De como é que você vai se inserir. Eu só quero dizer que a CEITEC, ela já mostrou a que veio, mesmo antes de ser liquidada. Ela chegou a produzir 165 milhões de chips, seja para passaporte, seja para pecuária, seja para os pedágios, né, nas estradas, e se afirma, né, como nicho necessário. No mundo inteiro teve uma crise de produção de semicondutores e nós consideramos que é estratégico, vai gerar emprego, e nós decidimos reverter a liquidação da CEITEC. Hoje há um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Cadelha, que é especialista no assunto, e ele é o liquidante para não liquidar. Nós criamos um grupo reverso. Nós criamos um grupo de trabalho interministerial que vai exatamente buscar um arranjo institucional para a gestão da CEITEC, né? Isso é uma questão em debate, mas não temos dúvida que é imperativo a pesquisa e o desenvolvimento, que quando se fabrica, você também desenvolve muito mais a pesquisa e o desenvolvimento. Nós também, como vocês estão vendo, o presidente Lula retoma com muita força a articulação internacional, a reinserção do Brasil nessa agenda global. E então o presidente vai à Argentina, foi a primeira viagem, também ao Uruguai, para poder estabelecer as relações novamente com a CELAC e estabelecer as relações comerciais em outro patamar. Com isso, nós assinamos lá o projeto de construção em parceria com a Argentina do reator multipropósito brasileiro. O reator multipropósito, ele tem a principal função de desenvolver radioisótopos. Os radioisótopos são elementos químicos que possibilitam o uso em medicamentos de tratamento de câncer, mas também nos alimentos, na esterilização de materiais médicos, né? Nos radiofármacos, ou seja, há uma abrangência muito grande na utilização dos radioisótopos e que o Brasil, com o reator multipropósito brasileiro, vai poder ser vanguarda numa área que é também muito estratégica. Então, ele será implantado em Peró, em São Paulo, pela Comissão Nacional de Energia, e o custo estimado é de $500 milhões. Também nós estabelecemos, na última viagem, que foi à China, o CIBER-6, o satélite de sensoriamento, que é fruto de acordo de comparação com a China,
ela vai possibilitar uma nova tecnologia, que é o radar de abertura sintética, que garante que a gente use, para além dos sensores ópticos que existia nos 3 satélites que hoje fazem o imageamento do território brasileiro, que é o Cibers 4, não é? o Cibers e o Amazon 1, que é exclusivamente, genuinamente brasileiro. Essa é uma parceria que vem desde a década de 80, desde quando se estabeleceu no Brasil o Ministério da Ciência e Tecnologia, e a gente tem as condições, portanto, de monitorar as queimadas, os recursos hídricos, as áreas agrícolas, o crescimento urbano, a ocupação do uso do solo e o monitoramento dos desastres naturais. Então, também aí uma grande... São 50 milhões de dólares de cada parte, que possibilitará uma maior revezamento, um melhoramento das condições de mapeamento da situação do território, porque nós, além da tecnologia ser mais avançada, porque ela possibilita a fotografia através das nuvens, ela também tem uma repetição muito maior, porque em vez de ser 3 satélites, serão 4 fazendo a repetição daquelas imagens. Então, com isso, sim, nós teremos aí 42 meses, né, para depois da assinatura do acordo. Nós fizemos a primeira fase lá, no que nós assinamos lá com o presidente Lula na China, mas posteriormente, com as tratativas técnicas que já estão bastante avançadas, nós teremos 42 meses para poder terminar. Esse também é um grande clamor nacional. Os laboratórios ficaram obsoletos com a falta de investimentos. E nós vamos poder restaurar o PROINFA, que é uma das ações estratégicas de maior vigor num ciclo político anterior do país em que nós estivemos no governo e que garantiu a modernização da nossa infraestrutura. Nós temos uma base moderna, à altura dos desafios, ao contrário do que se falou, né? Nós somos espaços de grande produção científica no nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia público, e nós queremos que eles permaneçam com esse protagonismo. Então, esse é uma das ações importantes. Complexo Industrial de Saúde. A deputada Jandira Fegali foi presidente da subcomissão que fez um diagnóstico e proposições sobre o Complexo Industrial de Saúde o ano passado. E muitas das questões que nós estamos considerando é exatamente baseado nesse relatório produzido pela Câmara dos Deputados. Por isso, mais uma vez, reafirma a importância dessa instância como subsídio, como monitoramento, como não só monitoramento fiscalizador, mas como proponente de políticas públicas. Então, a saúde é estratégica, né? Aqui eu já falei antes, 10 países no mundo possuem mais de 80% dessas patentes. E nós temos nada mais, nada menos, um déficit de 20 bilhões de reais na balança comercial, pelo grau de dependência que nós temos, tanto de insumos para fármacos, medicamentos, hemoderivados, substâncias para diagnósticos e também de equipamentos. A maioria dos nossos equipamentos utilizados na saúde pública brasileira de diagnóstico, eles são importados. E nós precisamos ter domínio tecnológico sobre isso. E, para isso, nós vamos procurar fazer a rede PROIFA, que é uma rede dos insumos farmacêuticos ativos, que vocês sabem que muitos países no mundo tiveram condições de produzir vacina, mas não tinham os IFAs. Foi o nosso caso. Nós desenvolvemos, em parceria do Butantan, a Coronavac com os chineses, mas não tínhamos IFAs.
na Fiocruz com a Oxford, AstraZeneca, mas não tínhamos os IFAs. E o mundo todo, né, não tinha suficiente. Então, nós temos condições técnicas e científicas para produzir IFA, e essa é uma decisão que nós estamos construindo com o Ministério da Saúde, com a OPAS, até para nos tornar um hub internacional, pela potencialidade que nós temos. Nós podemos fazer isso para a América Latina e até para a África. Então, eu fui agora a Minas Gerais, visitar também o Centro Nacional de Vacinas, que está desenvolvendo uma vacina genuinamente brasileira de Covid, mas também do mal de Chagas, né, da doença de Chagas, da malária está desenvolvendo, porque são doenças brasileiras, tropicais, nossas, e se nós não tivermos as soluções, quem os terá? E é para isso que existe a ciência, é para isso que existe a nossa inteligência. Então, nós estamos exatamente com essas iniciativas, né, e o principal foi a retomada do comitê, do grupo executivo do comitê do Complexo Industrial de Saúde, que foi iniciativa do Ministério da Saúde, que é o grupo executivo do Complexo Econômico Industrial, que foi lançado há 2 semanas atrás, né? Então, é um grande passo que nós damos à retomada desse grupo executivo pela importância que tem o Complexo Industrial de Saúde. Por fim, o clima, né? Mudanças climáticas, que todos sabem o quanto isso impacta na realidade brasileira. Então, esse é um assunto transversal que atinge saúde, infraestrutura, segurança e a vida, né, das pessoas. Então, a gente tem um simulador nacional de políticas setoriais de emissões, que são ferramentas, né, do governo federal, que é capaz de projetar cenários para redução. A plataforma Adapta Brasil, que apresenta informações sobre risco do impacto climático para todos os municípios brasileiros, né? Então, ele permite que os gestores possam atuar de maneira planejada. Então, os desastres naturais que são provocados tanto pelos eventos climáticos como pela ausência de políticas de urbanização históricas no país, onde as pessoas acabam morando em condições subnormais, seja nas áreas de risco de morros, seja nos alagados. E essa dupla, né, situação de velocidade nas mudanças climáticas e a baixa urbanização brasileira é catastrófica e acaba a gente tendo um grande impacto em perda de vidas nesses acidentes e desastres naturais, tanto nas enchentes como também na seca, né? O CEMADEM, que é o nosso Centro de Monitoramento de Acidentes e Desastres Naturais, que foi constituído no Brasil no governo Dilma, após aqueles desastres que ocorreram no Rio de Janeiro. Hoje, nós estamos com a decisão política de até em 4 anos, né, nós vamos atender 70% da população brasileira com esses equipamentos que o CEMADEM, estação geológica, estação hidrológica e todas as outras formas de monitoramento terrestre e também por satélite que o INPE é possível ajudar, né, o sistema de alertas e tudo que representa as ações de prevenção a desastres naturais. A popularização da ciência, né? Nós vamos estruturar um programa nacional que vai... o nome, eu acho que esse batizado foi Ruana, que é a minha diretora, que batizou. Pop Ciência, coisa de jovem mesmo. Pop Ciência. Então, é a Semana Nacional que o nosso secretário Inácio, a gente lançou recentemente, de 14 a 20 de outubro, que vai se realizar. Junta tudo que é feira de parque, né, do Brasil todo. E a gente
lançou um edital de 15 milhões para fortalecer, né, o evento. E, por fim, a agenda legislativa. Eu queria destacar aqui o PL da deputada Luísa Canziani, que é a presidente dessa comissão, que é a Lei do Bem. A Lei do Bem, eu até nem falei muito dela aqui, porque a Lei do Bem, Lei de Informática, o Marco de Ciência e Tecnologia, tudo isso é produção legislativa. Eu participei do Marco de Ciência e Tecnologia, participei também do Marco Civil da Internet, tem a Lei Geral de Proteção de Dados, tem a lei agora do deputado, que o deputado Orlando relata, da lei de fake news, ou seja, tem várias iniciativas que são muito importantes. A Lei do Bem é estruturante, porque ela estimula a participação do setor produtivo na inovação. Os resultados que nós temos são extraordinários, ela é eficaz. E o que a deputada Luísa Canziani propõe é que o que ocorre é que ele tem um prazo muito curto para executar. E ela propõe que se estenda por mais um ano, os restos a pagar, aquilo que não conseguiu ser executado naquele determinado período. E nós temos a concordância com isso. E queremos que o mais rapidamente possa ir para o plenário do Congresso para que a gente aprove. O outro que eu queria destacar é da autoria do deputado Celso Pancera, que agora é presidente da FINEP, e da deputada Bruna Furlan, do PSDB de São Paulo, que é o Fundo Social do Petróleo. Nós também queremos dinheiro para a ciência e tecnologia do Fundo Social do Petróleo. Eu sei que todo mundo quer, o meio ambiente quer, a educação quer, mas a ciência e tecnologia precisa e ela tem uma inserção com a educação, não é? E também o texto de acordo que também tramita aqui, que é do CERN, para que a gente dê sequência a esse patrimônio brasileiro que é o nosso síncrono de luz do CNPEM. Então, com isso, eu agradeço e estou aqui à disposição de vocês para uma troca de ideias. Um grande abraço. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você conhece um pouco da unidade do INPE que fica no Centro Geodésico do Brasil. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre a unidade do INPE que está completando 50 anos de atividade. Eu estou falando do Centro de Rastreio e Controle que fica em Cuiabá, no Centro Geodésico do Brasil e que é responsável pelo monitoramento dos nossos satélites. Veja agora a entrevista que nós realizamos com o servidor responsável pelo trabalho na unidade. O núcleo de serviço, controle e recepção do INPE, a matriz e o núcleo principal de antenas fica no centro-oeste do Brasil, né? Fica, de fato, em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, onde eu estou agora. E por que o núcleo das antenas são aqui, né? O Cuiabá fica no Centro Geodésico da América do Sul. E o fato de estar no Centro Geodésico da América do Sul permite que a área de visibilidade aí das antenas, né, cubra todo o território brasileiro, né, e mais alguns países da América do Sul, porque esse raio de visibilidade das antenas é cerca de 3.000 quilômetros, né? Então, Cuiabá tem essa situação geográfica privilegiada, né? Se a estação fosse no sul ou no norte do país, teríamos que ter mais antenas disponíveis, né? Então, aqui em Cuiabá, nós temos um núcleo de antenas que são utilizadas tanto para a parte de controle do satélite, né? Que atua diretamente no módulo de serviço e que permite manter o satélite em órbita e com a sua saúde em dia. E também temos um conjunto de antenas que recebe os dados de carga útil do satélite, né? Essa carga útil ela pode ser dados de sensoramento remoto, dos satélites que trabalham que possuem, né, câmeras de imageamento. Podem ser dados científicos, né, de sensores numéricos. Podem ser dados de repetição de plataformas que coletam dados ambientais, né, no território brasileiro, que aí é enviado para o satélite, tem o espelhamento e é recebido na estação. Então, o núcleo principal de antenas do INPE fica aqui em Cuiabá,
mas não somente aqui em Cuiabá. Nós temos antenas em Cachoeira Paulista, aí em São Paulo, e temos também uma estação terrena somente de controle em Alcântara, no Maranhão. Perfeito? Perfeito, perfeito. Você falou então, recebe os dados e também controla o satélite, ou seja, o Cibers manda para vocês as imagens, vocês recebem as imagens, e se for necessário, vocês também podem fazer algum ajuste, alguma correção, alguma mudança no posicionamento do satélite, correto? Perfeito. Essa área de operação de satélites, então, era dividido em dois núcleos, né? A instituição que detém o satélite, que é proprietária do satélite, ela, além de receber os dados, ela também tem a atribuição de manter a saúde do satélite em dias, né? Para manter a saúde dele em dias, você precisa, primeiro, conhecer a situação dos equipamentos internos do satélite, né? Isso, então, é recebido através de um sinal de telemetria. Então, esse sinal é recebido, geralmente, os satélites maiores transmitem na faixa de frequência de banda S. A telemetria é analisada, essa telemetria contém informações de milhares de sensores que tem no satélite, né? Essas telemetrias são analisadas e, eventualmente, são enviados telecomandos, né, que é um outro serviço que é executado também nessa faixa de frequência de banda S. O telecomando, então, vai servir para ligar um equipamento, desligar, mudar a atitude do satélite, ligar um propulsor para mudar a órbita dele. E não só isso, nós temos também um serviço que fica monitorando qual é a distância do satélite até a estação terrena, que nós chamamos aqui de medida de distância. E medimos também a velocidade radial do satélite em relação à estação terrena. Esses dados nós denominamos de dados de localização, né? Que eles servem para depois passar por um outro serviço que fica no centro de controle e rastreio, aí em São José dos Campos, e que permite determinar a órbita do satélite, né? Então, é feito a determinação de órbita num núcleo que chama de dinâmica orbital, aí no centro de controle de satélites. E essa determinação, então, serve para depurar a posição dele e informar onde é que ele vai estar no futuro ou no passado. Então, com essa informação que é realimentada da dinâmica orbital, nós posicionamos as antenas aqui, né, na posição inicial ali, onde o satélite vai aparecer no horizonte, e a partir desse instante existe um sistema de autorrastreio que somente pelo sinal de RF acompanha o satélite na sua órbita, que é de órbita baixa e dura cerca de 12 minutos aí de horizonte a horizonte, né? Então, esse é o serviço, isso que eu acabei de citar, né, são os serviços de controle do satélite. Já a parte de recepção, aí depende qual é a carga útil do satélite, né? Os satélites Cibers 4, 4A, o Amazônia, eles são satélites solar síncronos, né? Que possuem câmeras imageadoras embarcadas e que nós recebemos, então, os dados que depois servirão para reconhecer nível de desmatamento, desflorestamento do território brasileiro. Então, a parte de sensoramento remoto vem na banda X, que é uma outra faixa de frequência, né? São recebidas aqui em Cuiabá e aí são direcionadas para Cachoeira Paulista, onde tem um centro de dados e armazenamento de longo prazo. Esses dados, então, são depois processados e disponível aí gratuitamente na página do INPE, num catálogo apropriado para isso. Então, como nós somos proprietários do satélite ao mesmo tempo e também consumimos os dados de carga útil, então nós temos que operar essas duas áreas.
Já tem antenas, que nem em Cachoeira Paulista, que são somente de recepção e não atuam nessa parte de controle. As antenas do INPE que atuam na parte de controle ficam somente em Cuiabá e em Alcântara, no Maranhão. E as antenas de recepção ficam em Cuiabá, Alcântara também e Cachoeira Paulista. Bacana. Então, quer dizer, você falou dos cibers e do Amazônia, são 2 cibers, o 4 e o 4A, o Amazônia está fazendo aí pouco mais de 1 ano, 2 anos que está em órbita, se não estou enganado. E agora vocês já tinham os 2 SCD, SCD-1 e SCD-2, e agora vocês estão indo também para mais um satélite, o Spot. Digamos assim, esse congestionamento de satélites tem causado algum tipo de transtorno, de aumento de demanda por trabalho, de pessoal? Como é que está sendo o trabalho agora monitorando quase meia dúzia de satélites aí? Meia dúzia, exatamente, né, quando entrar o Spot. Sim, certamente que aumentou um pouco, né, a carga de trabalho e nós estamos num cenário no Brasil ainda que não temos condições de contratar pessoal novo, etc., né? Então, tem sido um desafio aqui para o pessoal da operação. Mas em termos de equipamento, como eu citei antes de iniciar a nossa entrevista, foi desenvolvido um sistema novo aí de antena para recepção dos dados do Spot. Até porque o Spot opera numa faixa de frequência, né, distinta da banda X e banda S, do qual nós estávamos acostumados, né? O Spot ele opera na faixa de VHF para envio dos telecomandos e na faixa de UHF para recepção. Correto? E como é que é essa estrutura? Aí vocês estão no Centro-Oeste, desculpa, eu comecei a entrevista de maneira equivocada, vocês estão no Centro-Oeste. Como é que é essa estrutura? A gente viu algumas imagens, parece ser um local amplo, bastante plano, inclusive, né? Em que vocês têm um número de antenas. Estou falando contigo num escritório, né? Eu nunca estive aí nessa unidade do INPE. Como é que é essa estrutura? Quantas pessoas vocês têm aí trabalhando entre pesquisadores, tecnologistas? O que você tem em mãos aí na unidade de Cuiabá e também lá em Alcântara? Perfeito. Aqui em Cuiabá, a primeira antena ela foi instalada em 1973, né? Foi o primeiro sistema fora dos Estados Unidos para receber dados do que seria a série de satélites Landsat, né? Que até hoje nós também recebemos aqui dados do Landsat 8 e recentemente estamos passando por um processo de checagem, né, para receber também o Landsat 9. Então, a primeira antena foi instalada em 1973, aí nesse caso só para recepção de dados de imagem, né? Então, nós temos imagem do território brasileiro desde essa época, né, histórica. E fica aqui a 7 quilômetros do centro da cidade, né? Numa área que, nessa época, era totalmente desabitada, né? E numa área de 32 hectares. E aí, nessa área, nós temos 9 conjuntos de antenas, né? Quando eu digo antenas, são antenas com refletor parabólico, né? Refletor de 11 metros de diâmetro, tem antenas com 5 metros, antena de 3 metros, tem antenas com 1,8 metros, né? E dedicadas, algumas ao controle, outras à recepção na banda X, agora as antenas do Spot, né? Nessa faixa de frequência de UHF e VHF. Nós operamos com pouco pessoal para a nossa demanda. Atualmente, a CEPOL dispõe de 32 servidores, né? Sendo que desses 32 servidores, 4 são tecnologistas, e aí tem o restante pessoal técnico, né, dedicado à manutenção das antenas, preventiva, corretiva e etc. Tem a maioria do pessoal dedicado à operação.
porque o satélite, a operação do satélite funciona 24 horas, né? Então, nós temos turnos aqui de manhã, tarde e à noite. E em Alcântara, como eu havia dito, a estação é mais dedicada ao controle do satélite, né? E essa estação é a estação do INPE que fica dentro do centro de lançamento de Alcântara. Eu não sei se você conhece, né? Mas dentro do centro de lançamento de Alcântara tem lá o lançador, tem os prédios ali em volta, né, dedicado à operação do foguete em si, né? Mas a estação do INPE foi colocada ali para assim que é efetuado a separação do satélite do foguete, nós continuaríamos com a operação do satélite. Inicialmente, tanto Alcântara quanto Cuiabá, né, essa parte de controle fez parte aí da missão MEC-D, né, que é a Missão Espacial Completa Brasileira. Então, em Alcântara fica a estação do INPE, fica dentro, então, de uma infraestrutura militar, né, que é do Centro de Lançamento de Alcântara. Correto? Além do Landsat, vocês recebem sinal de algum outro satélite internacional para absorver dados e distribuir para pesquisa aqui no Brasil? Perfeito. O Landsat 8 e 9, eles são dados de sensoramento remoto, que nós denominamos aqui de alta resolução, né? Geralmente de 10 metros, 5 metros e 15 metros de resolução, que são utilizados aí para auxiliam, né, em cálculo do índice de desmatamento, desflorestamento, etc. Mas nós também operamos satélites que estão na categoria de satélites ambientais, né? Que são utilizados para meteorologia, que é o da série NOAA, né? O NOAA 18, NOAA 19, que são satélites americanos, e o METOP-B e METOP-C. E, além disso, né? Nós operamos também satélites da EUMETSAT, né? Todos nessa categoria aí de satélites ambientais e o satélite científico também denominado de COSMIC, que é uma constelação. São 6 satélites, né? Que são utilizados para estudo da bolha eletromagnética que tem na atmosfera terrestre. Então, temos o NOAA, temos o METOP, temos o COSMIC, e também tem os satélites Terra, né, e Aqua, que nós também operamos, que são utilizados para a detecção de focos de incêndio, né? Então, os dados que são anunciados, o Brasil teve tantos focos de calor, de incêndio, geralmente vem aí do satélite Terra, Aqua, e também dos nossos satélites do Amazônia. São todos utilizados aí para essa definição. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pela rádio do SINCT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela neste momento. Os demais programas, todo o conteúdo já produzido pelo BCC, está disponível na nossa página no YouTube, que está aí para você na tela nesse momento, além, é claro, do próprio canal da TVT na internet. Você que tiver sugestões, dúvidas, críticas ou reclamações, nosso e-mail está sempre disponível para atendê-lo. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente.